No livro do profeta Daniel, no seu capítulo de número 5, a palavra do Senhor nos diz que Beltsazar, o rei Beltsazar, quem que era Beltsazar? O filho do rei Nabucodonosor. A Bíblia nos diz que o rei Beltsazar, ele resolveu dar um banquete, um grande banquete, resolveu fazer uma grande festa para que pudesse servir aos seus 1000 homens mais importantes do seu reino. E a Bíblia diz que Beltsazar, ele agora está bebendo vinho na presença de todos esses homens importantes do seu reinado. Só que a Bíblia diz que enquanto Beltsazar ele bebia e ao mesmo tempo apreciava o vinho, a Bíblia diz que Beltsazar, ele agora vai pedir para que sejam trazidos alguns utensílios de ouro e de prata. Que utensílios são esses? São os utensílios que Nabucodonosor, o seu pai, quando era vivo, mandou buscar em Jerusalém. Louvado seja Deus. E veja bem, Beltsazar, ele mandou buscar as taças, né, para que ele, junto com todos os homens que estavam ali no seu reino, junto com as mulheres, as prostitutas, as concubinas, bebessem ali do vinho junto com ele. Ei, querido, veja bem, isso aqui é muito sério. A Bíblia diz que todos que estavam ali beberam, né? Beberam. E como se não bastasse, a Bíblia diz que eles ali deram louvores e adoração para os deuses de ouro, para os deuses de prata, de bronze, de ferro, de madeira e também aos deuses de pedra. Só que nós sabemos que os olhos do nosso Deus, ele está em todos os lugares. Os olhos do nosso Deus, né, são como chama de fogo e contemplam o bem e o mal. Ei, querido, a Bíblia diz que no mesmo instante em que Beltsazar, ele bebia, ele se alegrava, ele louvava, adorava a todos esses outros deuses, menos ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que foi neste momento, foi neste mesmo instante que apareceram uns dedos de mãos humanas, né? E começaram a escrever na parede caiada do Palácio Real. Querido, veja bem, a Bíblia diz que a mão que apareceu, esta mão ela escreveu na parede caiada, no lugar iluminado pelo candelabro. E a Bíblia diz que enquanto a mão escrevia, o rei Beltsazar, ele via os dedos escrevendo, ele observava. E a Bíblia diz que ao ver aquela mão, ao ver os dedos escrevendo, a Bíblia nos diz que Beltsazar, ele ficou pálido, ele ficou perturbado, as suas pernas elas bambearam e os seus joelhos eles batiam um no outro. Quando eu leio o versículo de número 6 do capítulo de número 5, eu quero acreditar que o rei Beltsazar, ele fez xixi nas calças. Ele ficou com tanto medo que ele fez xixi nas calças. Não está escrito na Bíblia, mas eu estou aqui conjecturando, estou aqui imaginando com a minha mente de pregador, a minha mente de leitor. Quero eu acreditar que Beltsazar, ele ali chegou a fazer xixi nas calças de tanto medo. E a Bíblia diz que ao ver ali os dedos escrevendo, ele começou a gritar, né? E aos gritos, o rei, ele vai fazer a mesma coisa que o seu pai Nabucodonosor,
ele fazia quando estava vivo, ou fez quando era vivo. Ele vai mandar chamar os astrólogos, ele vai mandar chamar os adivinhos, ele vai mandar chamar os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que possam interpretar ali o significado daquela mão, daquela visão que ele está vendo, porque Deus abriu a visão espiritual ali de Beltsazar para que ele pudesse ver a mão do próprio Deus escrevendo. Ei, querido, veja bem, Beltsazar, ele disse que aquele que conseguisse ler o que estava escrito na parede e conseguisse declarar a interpretação, essa pessoa seria vestida de púrpura. Também ele disse que essa pessoa receberia uma corrente de ouro para que fosse colocado no seu pescoço, e que também essa pessoa seria a terceira pessoa ali mais respeitada no seu reinado, ou seja, a pessoa mais importante no seu reinado. Assim como José, quando revela, ali interpreta o sonho de Faraó, que foi colocado como governador, bem assim seria na vida de Daniel, se ele conseguisse interpretar o significado da escritura. Ei, querido, veja bem, o rei Beltsazar, ele prometeu 3 coisas para Daniel. Ele prometeu 3 coisas ali para o povo, né, que foram chamados. Ele fala: olha, primeiro, será vestido de púrpura. Segundo, receberá um colar de ouro. E terceiro, será a terceira pessoa mais importante e respeitada no meu reinado. Só que a Bíblia diz que vieram ali os astrólogos, encantadores, adivinhos, feiticeiros, só que ninguém conseguiu ler, ninguém conseguiu dizer o significado da escritura. E a Bíblia diz que por ninguém conseguir interpretar, o rei Beltsazar agora, ele vai entrar em desespero, e ele começa a gritar. E a Bíblia diz que o desespero é tanto que a rainha, ela ouve os gritos de Beltsazar ali dentro do palácio, louvado seja Deus, e dos homens que estavam ao lado ali de Beltsazar. E ao ouvir os gritos, o que é que a rainha vai fazer? A rainha, ela agora vai sair em direção à presença do rei. A Bíblia diz que a rainha, ela chega até a presença do rei, na sala onde o rei está, e ela vai dizer para o rei: olha, rei, não precisa se preocupar, porque no teu reinado existe um homem por nome de Daniel, e o Espírito de Deus está sobre a vida deste homem. Olha, Beltsazar, no passado, quando teu pai Nabucodonosor, ele teve alguns sonhos, algumas visões, algumas revelações, algumas coisas, ninguém conseguiu interpretar. Ele fez a mesma coisa que você fez, e por ninguém conseguir, ele mandou chamar Daniel, e Daniel, ele deu a interpretação. Ei, Beltsazar, não será diferente. Mande chamar Daniel, porque o Espírito de Deus está sobre a vida dele. Pois bem, a Bíblia diz que Beltsazar, ele aceita o conselho da rainha. E agora Daniel vai ser chamado até a presença do rei Beltsazar. Ei, querido, veja bem, a Bíblia diz que Beltsazar, ele vai dizer o seguinte para Daniel. Ele vai dizer: olha, Daniel, porventura você é um daqueles jovens que foram tirados de Judá? Porventura, Daniel, você é um daqueles jovens que foram trazidos para a Babilônia? Porventura, você é um daqueles jovens, Daniel? E Daniel fala: sim, eu sou um daqueles jovens, eu sou Daniel. Ei, querido, veja bem, Beltsazar, ele disse que ninguém conseguiu interpretar o que estava escrito na parede. E Beltsazar, ele vai dizer o seguinte para Daniel. Ele fala: olha, Daniel, se você conseguir ler se você conseguir ler a escritura, interpretar, você será vestido de púrpura, você receberá uma corrente de ouro,
Você será a terceira pessoa mais importante no meu reinado. Louvado seja Deus. Só que aí a Bíblia diz que Daniel, profeta de Deus, homem de Deus, Daniel vai dizer o seguinte: olha, rei, é o seguinte, a escritura será lida, a interpretação será passada, será entregue, porém pode ficar com o seu vestido de púrpura, pode ficar com o seu colar de ouro, a sua corrente de ouro. Eu não preciso ser o terceiro no seu reinado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ei, Belsazar, eu vou te dar a interpretação, porém eu não quero nada, porque Deus não me trouxe aqui para ser vendido, Deus não me trouxe aqui para ser comprado, Deus não me trouxe aqui para me vender, Deus me trouxe aqui para fazer a diferença. Assim como eu dei a interpretação para o teu pai Nabucodonosor, Belsazar, também eu te darei a interpretação. Ei, Belsazar, o que está escrito é o seguinte: Mene, Mene, Tekel, Alfacim. Mene quer dizer o seguinte: Deus contou os dias do teu reinado e pôs um fim nele. Tekel significa você foi pesado na balança e achado em falta. E Pérez, Belsazar, quer dizer o seguinte: o seu reino foi dividido e também será entregue aos medos e aos persas. Ei, querido, veja bem, Belsazar prometeu um monte de coisa para Daniel. Só que o que eu aprendo quando eu leio o capítulo de número 5 do livro do profeta Daniel, eu aprendo que Belsazar, ele deu a Daniel a recompensa prometida, mas foi um presente vazio. Por quê? Porque na mesma noite o governo de Belsazar, ele chegou ao fim. Por que chegou ao fim? Porque nesta mesma noite a Bíblia diz que Belsazar morre, e é nesta hora, é neste dia que os medos e os persas, eles entram na Babilônia e eles invadem a Babilônia. Ou seja, quando os medos e os persas, eles entraram na Babilônia e invadiram, Belsazar foi morto e substituído por Dário. Então veja bem, quando Dário começou a reinar, ele tinha aproximadamente 62 anos de idade. Resumindo, qual a conclusão do capítulo de número 5 do profeta Daniel? A conclusão é o seguinte: nunca podemos querer a glória para nós, nunca podemos querer se exaltar. Seja usado por Deus sim, seja profeta de Deus sim, seja homem de oração sim, seja o homem da profecia sim, seja o homem da revelação, seja homem de palavra, mas nunca queira o que é de Deus para você, porque a Bíblia vai nos dizer no livro do profeta Ezequiel, a Bíblia nos diz no livro do profeta Isaías, a Bíblia nos diz que certa feita Satanás, ele queria tomar o lugar de Deus, ele queria ficar acima de Deus, e ele foi expulso do céu e caiu como um raio. Ei, querido, veja bem, Belsazar, ele fez um grande banquete. Belsazar, ele fez uma festa, queria agradar o seu povo. Errado não. Só que a Bíblia diz que Belsazar, ele mandou buscar todos os utensílios. E imagine Belsazar pegando as taças de ouro, as taças aonde em Jerusalém eram servidas, ali eram usadas para servir a ceia, para servir o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. E agora ele vai servir para as prostitutas. E agora vai servir, louvado seja Deus, para que possa servir como oferenda para outros deuses. E veja bem, Deus não divide a sua glória com ninguém. Então veja bem, foi errado Belsazar fazer a festa? Não, mas ele errou quando ele pegou os utensílios que eram da casa do Senhor para ser usado para servir as prostitutas. Louvado seja Deus. Ei, queridos, veja bem, quando eu leio o capítulo de número 5 do profeta Daniel, logo eu entendo que nosso Deus é um Deus santo. O nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus é o Deus que tudo vê. É o Deus que viu quando
quando Sansão pecou com Dalila. É o Deus que viu quando Eva comeu da fruta. É o Deus que viu quando Sansão tirou ali o mel do leão. É o Deus que viu quando, louvado seja Deus, Davi pecou com Batseba. É o Deus que vê todas as coisas. Ei, querido, é o Deus que viu Jonas quando estava ali tentando se esconder da sua presença. Ei, querido, Deus, ele vê tudo. O nosso Deus é santo. Nosso Deus é onipotente, onisciente, onipresente. O nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. Antes de eu abrir a minha boca, ele já sabe o que eu vou falar. O nosso Deus é o Deus que sonda os pensamentos, conhece os corações. O nosso Deus é o Deus que está em todos os lugares. Ei, querido, veja bem, quando eu leio o capítulo de número 5 do profeta Daniel, logo eu chego a entender que o nosso Deus é aquele que abate o grande. O nosso Deus é aquele, louvado seja Deus, que tem poder para humilhar aquele que se exalta. Ei, reconheça que o que você tem foi Deus que te deu. Louvado seja Deus. Reconheça que sem o nosso Deus nós não somos nada. Quando eu leio o capítulo de número 5 do profeta Daniel, eu entendo que nós não podemos se apresentar diante da presença do nosso Deus de qualquer maneira. Louvado seja Deus. Fique com esta palavra e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.